Olá, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Luiz Henrique, eu represento o portal Acesso Católico. Nós somos um site que faz divulgação de atividades da Igreja Católica e temos esse trabalho aqui de tentar levar alguns entendimentos da fé, da nossa fé, do nosso entendimento da fé, para vocês que curtem a nossa página e gostam do que a gente coloca para vocês. Dentro desse entendimento da fé, às vezes cabe algumas historinhas e hoje eu gostaria de contar uma história que poderia ser muito longa, mas vamos reduzir ela aí ao máximo possível para que o tempo não fique muito extenso. É a história de uma pessoa muito simples, uma pessoa que significa muito na minha vida, que é o meu pai. Veja como é difícil às vezes a gente entender e como a gente passa por momentos de muita confusão com a nossa fé. O meu pai, ele teve uma vida muito singela, muito simples, né? Lavrador, trabalhou na roça, era proprietário, perdeu o sítio, veio para a cidade, foi tentar trabalhar como autônomo, não deu certo, acabou sendo empregado e finalizou a carreira dele como porteiro, né? Ficava nas empresas, nas portarias das empresas e lutando para se aposentar, que já tinha idade, não conseguia, mas acabou se aposentando por doença. Mas foi um homem assim que eu nunca vi ninguém falar mal do meu pai, dizer que não gostava do meu pai, que não se divertia com ele, honrou a família, né, durante todo o casamento, criou os filhos na maior dificuldade. Eu tenho aqui comigo que quem tem 4 filhos merece o céu. Nada, nada a ver com o fato de eu ter 4 filhos, mas bem por aí. E meu pai criou 4 filhos e teve uma vida muito simples, né? Mas assim, sempre muito afastado da igreja. Poucas vezes ele ia à igreja, não nos impedia, mas também não acompanhava. Nós tínhamos lá, participávamos de grupo de jovens, temos atividades da igreja, nunca tivemos a presença dele. Eu, né, nunca tive a presença dele lá dentro da igreja, prestigiando, fazendo alguma coisa que talvez você, pai, aí faça com o seu filho. É, Talvez você cometa o mesmo erro do meu pai, né, de não estar junto, não estar próximo, mas você, às vezes, como pai, faz esse trabalho que o meu pai não fazia. E o meu pai, com 63 anos, ele foi diagnosticado com Parkinson. E a princípio a gente brincava com a doença, porque não tem dor, não tem nada. E Mas assim, a doença foi progredindo, foi crescendo, foi tomando dimensões que saiu do nosso alcance e nós não, meu pai ficou ao ponto de estar totalmente inválido, que nem se virava na cama. Foram 11 anos de muito sofrimento e nesse período eu me questionei muito, né, por um longo tempo. Eu me questionei da sorte do meu pai, né, da sorte que Deus preparou para ele. O meu pai, ele saía, ia trabalhar, voltava, é, provia o sustento da casa com a ajuda da minha mãe também, né, coitada, que também trabalhava muito. Mas eles proviam ali, nunca faltou nada pra gente, honrou o casamento. Chegava do trabalho, ia no barzinho, tomava aquela pinguinha dele, né? Nunca brigou, o homem do bem, o homem do bem. E eu ficava pensando, poxa, mas esse é o fim de alguém que foi justo, que foi honesto, que trabalhou a vida inteira, que criou esses filhos em toda essa dificuldade. Este é o fim que Deus prepara para um homem justo? Onde é que está a justiça de Deus nesse caso? Estou vivendo a situação. Estou vendo a justiça de Deus não se concretizando na vida do meu pai. E era isso que o meu coração falava, com toda a minha fé na igreja, com toda a minha fidelidade na igreja, né? Nunca busquei uma outra denominação ou seita, nunca fui nada disso e eu ficava pensando, Senhor, não estou duvidando da minha fé,
mas meu coração está questionando. Por que disso? Né? E a doença do meu pai foi evoluindo, e ele chegou a um ponto que ele não conseguia mais trocar uma tomada, porque a mão tremia, ele não conseguia fazer, e ele se viu numa cadeira de rodas, e ele começou a cair, né? Por isso que ele acabou numa cadeira de rodas, começou a cair o tempo todo, e aquilo foi tomando proporções onde meu pai passou a ter cuidados especiais nossos. Para você ver, aí que Deus veio mostrar para mim o porquê de tudo aquilo. O porquê que meu pai estava passando por aquilo. O meu pai, ele não foi uma pessoa que sentava com os filhos e ensinava e trazia o entendimento dele sobre as coisas. Não, ele era um cara divertido, que brincava, que estava sempre do bem, né? Estava sempre de boa. Mas na educação ele tocava desta forma, né? Mas Deus, por toda a fidelidade dele com a família, Deus precisava arrumar um caminho para que meu pai tivesse a salvação. E se não acontecesse nada, meu pai ia morrer talvez tomando uma pinga no boteco. E aquilo, aos poucos, Deus foi lhe preparando, lhe preparando, lhe preparando para a santidade. Era o trabalho de Deus na vida do meu pai acontecendo sem que nós reconhecêssemos, sem que ele próprio reconhecesse. Mas por que eu falo assim? Então como é que você identificou? A que ponto você chegou a essa conclusão? Por que você acha que teu pai estava caminhando para a santidade naquele momento, na doença dele? Meu pai ele era muito divertido, muito alegre, né? Tinha sempre uma piadinha rápida para tudo. Até na doença, né? Quando ele tinha uma crise, tinha um acidente, o sinal de melhora dele era uma piadinha rápida, né? A gente já falava, ei, tá melhorando, já tá soltando as piadinhas, né? E o meu pai viveu 11 anos com o Parkinson, sendo cuidado. E nesses 11 anos, eu nunca ouvi da boca do meu pai uma blasfêmia sobre a doença dele. Ele nunca disse, eu não mereço isso. Ele nunca disse, tô cansado. Ou lá um palavrão na hora de um acidente. Meu pai nunca virou para mim e falou, eu trabalhei tanto, eu lutei tanto, eu criei vocês. Agora era a hora de eu me aposentar, de eu viver um pouquinho a vida. Eu não merecia isso. Onde é que está esse Deus? Que Deus é esse? Eu que estava na igreja, acompanhando a igreja, estava me questionando. E o meu pai, que pouco ia na igreja, não nos impedia, mas também não participava, ele assumiu aquilo como propósito de Deus na vida dele e cumpriu até o último segundo da vida. Quando os pulmões dele pararam de abrir e fechar, ele estava com uma máscara no rosto. Nós conversávamos com ele pela mão, nós pegávamos na mão dele e ele apertava a mão quando era assim, né? Totalmente lúcido. Meu pai, dias antes de morrer, ele não conseguia segurar um livro, mas ele colocava um livro na estante, sentava na cadeira de roda e lia o livro. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele passou a receber a comunhão em casa por estar doente, ou a comunhão dos enfermos. E Deus fez todo o processo para que meu pai tivesse a salvação, porque ele merecia a salvação, né? E ele não deixou que o inimigo ganhasse a alma dele, né? E só que assim, gente, como é difícil compreender isso. Como é difícil você ver um pai que foi justo sofrendo. E não é um sofrimento de uma martelada no dedo que daqui a pouco passa dor, daqui uns dias já sarou. Era um negócio que não tinha solução, que não tinha... A gente sabia que era progressivo, que ia até o fim, né? Como é difícil a gente entender isso. E aos poucos Deus foi colocando o entendimento no nosso coração. Deu-nos a oportunidade de nós
agirmos como os cristãos com ele, eu, minhas irmãs, né, os cunhados, as noras, né, os netos. Deu-nos a oportunidade de ter uma atitude cristã com ele, né? Então meu pai, ele foi nesse período uma fonte de santificação da própria família, não só dele, mas da própria família, porque quem veio para o bem teve a oportunidade de mostrar que veio para o bem, né? Então veja como Deus trabalha o eterno, né? A gente trabalha o momento, nós não trabalhamos o eterno, né? Eu até brinco com pessoas que às vezes se denominam ateus, né? E eu brinco com a pessoa e falo, rapaz, se nada for verdade, eu não perco nada, né? Porque eu estou feliz vivendo a minha vida aqui. Se tudo que eu creio for verdade, você tem um grande problema, porque eterno é tempo pra caramba. Eterno é muito tempo, você entendeu? E a gente perder o eterno é uma perda grande, né? É uma, é algo irrecuperável, né? Então, assim, eu vejo, eu quero transmitir essa mensagem para vocês nesse sentido. Porque às vezes a gente sofre pela dor do outro, não compreende, não entende porque Deus levou um filho, né? A dor que você está sentindo, a dor que aquilo causou, né? A injustiça sobre a vida de alguém, né? Alguém prosperando na injustiça e você sofrendo na justiça. Então a gente se questiona isso. E o que para a gente é 10 anos, né? Dentro da eternidade, se esses 10 anos forem para a sua santificação, para a sua salvação, rapaz, isso aí não é nada, compadre. Para Deus é um sopro, você entendeu? Então, às vezes, o trabalho de Deus para que a gente salve nossa alma, ele é incompreensível aos nossos olhos, né? Às vezes com a gente, às vezes com alguém que a gente ama, às vezes com um filho deficiente que a gente tem dentro de casa, a gente fala assim, meu Deus, por que comigo, né? E aquela criança está ali para a santificação da família toda. E às vezes ninguém percebe, né? Às vezes pega essa criança e colocam, se livram, né? Colocam num lugar onde é mais confortável para a criança, tem mais recursos, né? Na verdade, não é bem por aí. Não estou aqui para dizer nada para a família de ninguém como deve ser feito as coisas, mas assim, nós temos que aproveitar as possibilidades de santificação que Deus nos oferece. Muitas vezes incompreensível aos nossos olhos, mas é uma baita boa intenção de Deus para nos ter próximo dele. Fica aí a dica. Deus abençoe a todos. Acesse o nosso portal, veja se sua cidade já está cadastrada. Consulte aí os horários de missas, onde tem grupo de oração, onde tem terço, né? Veja a sua comunidade se está correto os horários. Entre em contato conosco, nos informe que a gente faz atualização. Se a sua cidade está cadastrada, nós temos aí um representante atuando na sua cidade para que tudo seja colocado da forma mais verídica possível, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.